Boa tarde. Boa tarde, Boa professor. tarde. Tudo bem com vocês? Tudo certo. Então é esse, né, pessoal? Mais uma quinta-feira. Nós estamos aí chegando ao final do mês de abril, né? Essa a gente está nas duas últimas semanas, esta e a outra. E então a gente está desenvolvendo aqui nessas últimas aulas um estudo das equações da reta no plano, a reta no espaço e do plano no espaço, né? São então alguns dos lugares geométricos que a gente estudou nessas últimas aulas e especialmente, né, nestas equações a gente utiliza uma descrição, né, dos conjuntos de pontos usando vetores diretores, produto escalar, né, vetores ortogonais. No caso do plano, né, que a gente descreve a superfície plana através do vetor normal à superfície. Então a gente tem, né, digamos assim, neste estudo das equações do plano, da reta e do plano, né, elas são equações que relacionam aqueles estudos iniciais de vetores, né, então utilizam conceitos de vetores e de pontos para, através de propriedades específicas, descrever, né, esses conjuntos de pontos. Tá? Então, a ideia, né, o objetivo destas equações, tanto da reta quanto a equação do plano, e eu falo reta tanto no plano quanto no espaço, é descrever o conjunto de pontos sem precisar usar a palavra reta e a palavra plano. Né? Então, no caso da reta, né,
Dado um vetor que dá a direção da reta e um ponto pertencente à reta, o conjunto de pontos que pertence à reta é o conjunto que satisfaz um determinado conjunto de equações, as chamadas equações paramétricas, né? Então, o papel daquele vetor, no caso das equações da reta, é dar a direção, né? Certo? E no caso do ponto que pertence à reta, é que daí a gente tem exatamente uma única solução, né? Porque, do contrário, né, se a gente tiver apenas o vetor ou apenas o ponto, a gente pode ter infinitas soluções, né, para o problema. Então, eu vou mostrar para vocês aqui na aula de hoje alguns exercícios ali do livro do Anton, né, que eu indiquei naquele texto que eu deixei de apoio ali no Moodle. Eu indiquei lá, então, alguns exercícios. Então, eu vou resolver alguns daqueles exercícios propostos ali no livro, né? Vou ir selecionando assim, alguns deles para a gente trabalhar esses conceitos, né, e as equações. Não sei se vocês têm alguma pergunta, algum comentário, né, sobre o material do Moodle, sobre a playlist. Quem quiser fazer alguma observação. Uma coisa assim, pessoal, me lembrei, começou agora a avaliação intermediária das disciplinas de graduação. Vocês devem ter recebido uma mensagem, né, da comissão de avaliação. Então, agora começa o período dos questionários que são feitos, né, a respeito de todas as disciplinas em que vocês estão matriculados. Então, eu peço que vocês dediquem um pouco do tempo de vocês ali. Eu acho que é através do portal do aluno, o acesso, né, dos questionários das disciplinas. E aí, entre lá, né, e, por favor, façam os comentários que acharem pertinentes, enfim. Tá? O objetivo é que, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa, né, podem registrar lá. E daqui a alguns dias nós, professores, seremos informados, né, dessas avaliações intermediárias. Tá? Já faz uns 2 anos que a universidade dividiu, né, o processo de avaliação das disciplinas em 2 etapas: a avaliação intermediária, que é feita agora no mês de abril, e depois, no final do semestre, ali na segunda quinzena de junho, né, aí é feita a avaliação final. Né? E como o período de aulas, desde o ano passado, né, o período de aulas online vem se estendendo, então as perguntas vão ser sobre essa modalidade, né, de ensino que foi adotado pela universidade, para que a universidade possa fazer alguma correção, enfim, alguma melhoria no processo que está sendo desenvolvido. Tá? Então, registro aqui a importância da participação ali. Quanto mais gente participar, melhor. Alguma pergunta, pessoal? Algum comentário? Certo. Então tá. Então aqui, né, pessoal, só eu vou comentar isso, eu falei para vocês, né? Observem que aqui no GeoGebra a gente pode verificar que, nossa, eu já destaquei alguns pontos aqui no plano, né? Então vocês observam que aqui, vamos supor que eu tivesse só o ponto A, né? Eu vou tirar esse ponto aqui. Vou tirar esse ponto. E vou tirar esse ponto. Por exemplo, se eu quiser inserir uma reta por esses 2 pontos aqui, ó, é barbado aqui, ó, eu insiro aqui, né? Pronto. Tem a reta ali entre o ponto A e o ponto G, né? Eu posso pegar uma outra reta aqui, ó. Digamos, eu vou marcar um outro ponto ali. E eu vou fazer essa reta passar pelo ponto A.
E assim por diante, tá? Eu posso inserir, né, várias retas que vão passar por esse ponto. Então, isso é uma forma de dizer que, ó, pelo ponto A, se eu tiver apenas o ponto A dado, né, só estou dando um nome para ele para facilitar. Se eu tiver apenas um ponto dado como ponto A, por ele é possível construir infinitas retas. Tá? Então, por um ponto apenas, passam infinitas retas. Agora, quando eu tenho dois pontos, por exemplo, ó, o ponto A e o ponto B, por esses dois pontos passa uma única reta. Se eu tiver o ponto A e o ponto G aqui, destacados na figura, também por esses dois pontos passa uma única reta. Então, essa é uma propriedade, né, da geometria euclidiana que diz, né, por dois pontos passa apenas uma reta. Tá? Certo? Então, isso está contemplado, digamos assim, né, o fato de que lá nas equações paramétricas das equações da reta, tanto no plano quanto no espaço, né, só que de uma outra forma. Né? Se vocês observarem aqui, ó, quer ver? Lá nas equações que nós vimos na aula da semana passada, nós temos as seguintes equações. É tipo um resumo que eu estou apresentando aqui agora. Então, no caso das retas no plano, né? Então, nós temos como hipóteses um vetor conhecido, o vetor diretor da reta, né? E um ponto também pertencente à reta. Então, o vetor é um vetor AB, que é um vetor não nulo, para ter alguma direção definida, né? Porque o vetor nulo não tem direção definida, e um ponto que é o ponto x0 e y0, pertencente à reta, digamos, R. Né? Então, as equações paramétricas dessa reta vão ser estas duas equações aqui, x igual a x0 mais a vezes t, e y igual a y0 mais b vezes t, onde, né, nós convencionamos na dedução dessas equações que o parâmetro t ele é um parâmetro que varia no conjunto dos números reais. Né? Para qualquer valor de t pertencente aos reais, quando eu substituo um determinado valor de t nestas equações, resulta um dado ponto que pertence à reta. Né? E como não tem limite, né, o t varia de menos infinito a mais infinito, eu terei, fazendo-se a substituição, né, e escolhendo arbitrariamente diferentes valores de t, eu terei os infinitos pontos que pertencem à reta, né, que satisfazem aquelas duas hipóteses. Esta reta passa pelo ponto x0 e y0, vejo que esse é o ponto que é obtido quando t vale zero, né? Porque daí o x vai ser x0 e o y vai ser y0, que são exatamente as coordenadas do ponto P. Então vejo que apesar de serem duas equações, né, elas são as equações de uma única reta, porque a primeira equação ela descreve os valores do x e a segunda equação descreve os valores do y, né? E cada ponto tem duas coordenadas, então é por isso que existem estas duas equações. Né? Então eu peguei para a gente ilustrar aqui, né, e abrir o livro, né, certo? E abrir o livro e vamos, então, resolver esse exemplo 2 aqui, ó, só para a gente relembrar, né? Pede para encontrar as equações paramétricas da reta do R2 que passa pelos pontos 0, 7 e 5, 0. Né? Ó. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, o exemplo 2. Vamos fazer o seguinte, vou copiar aqui, ó, que daí fica mais fácil. Eu copio e colo lá. Tem um exemplo 2, eu vou deixar aqui, ó, cola, depois eu dou uma ajeitada. Exemplo 2, equações da reta que passa pelos pontos, vamos chamar aqui de P, é o ponto 0, 7, e o ponto Q, que é o ponto 5, 0. Então, primeiro, observar que
Como são 2 pontos, né, por esses 2 pontos passa uma única reta, que é aquela situação que eu comentei ali, né? Ó, vamos olhar ali no GeoGebra, de novo. 0,7 e 5,0, vamos olhar lá. Então eu vou deletar essas coisas aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos deletar tudo isso aqui. É mais rápido. Então é o ponto P. O ponto P é o ponto 5,0. Né? E o ponto é o 0,7, está aqui. Então eu quero descobrir, né, as equações da reta que passam por esses 2 pontos. Então, observar que quando eu tenho 2 pontos, a partir de 2 pontos eu consigo construir um vetor. Né? Então, eu vou chamar de V, né, o vetor diretor da reta, né, eu vou chamar essa reta de R. Né? O seguinte, vou botar aqui no próprio enunciado aqui, da reta R. Então, o vetor diretor, vamos passar lá para outra página. Então, quando a gente tem 2 pontos, né, pessoal, a gente consegue calcular o vetor, né, a partir da diferença. Então, tanto faz, né? Eu vou fazer aqui o Q menos o P. Tá? Então, vai ficar o ponto 5,0 menos o ponto 0,7. Né? Então, vai ficar o vetor diretor, 5 menos 0 é 5, né? E 0 menos 7 é menos 7. Tá? Então, esse é o vetor diretor. Né? Isso significa que o A vale 5 e o B vale menos 7. Tá? Vamos inserir que fica mais bonito usar essa anotação aqui. Muito bem. Agora eu sei que a reta passa pelo ponto P e pelo ponto Q. Então eu vou escolher qualquer um dos pontos. Tá? Escolho um dos pontos para ser o ponto que pertence à reta. Né? Então eu vou escolher, digamos, o ponto 0,7. Né? Certo? Então significa que... Opa. O ponto x0 é o ponto 0. Vamos botar aqui na anotação bonitinha. Aqui do equation. X0 é igual a 0, né? E o Y0 é igual a 7. Então eu pego as equações, vou pegar as equações lá no início, né? Bota aqui, ó. É só fazer a substituição, tá? Então eu tenho que o x0 é 0, né? E o A vale 5. O Y0 é 7, né? E o B é menos 7. Então as equações são 5 vezes T e 7 menos 7T. Tá? E de novo, né, ressalto que está subentendido, né, que o T varia no conjunto dos números reais. Tá? Então o T, né, varia no conjunto dos números reais. Tá? Então essas equações elas representam, né, o conjunto de todos os pontos. Ó. Por exemplo, observa que quando o T, ó, quer ver, ó, como eu disse para vocês, esses pontos que estão aqui no enunciado, né, ó, eles correspondem exatamente aos valores do T igual a 0, que é o ponto 0,7, que eu usei como referência ali. Ó. E se eu substituir o T
por 1 vai dar o ponto Q, né? Certo? Então vejam, ó. Se o T for igual a 0, resulta o ponto, ó, vai ficar, então, deixa eu deletar isso aqui para ficar melhor aqui, ó. Esses cálculos intermediários. Aqui vai ficar 5 vezes 0, que é igual a 0, né? E aqui vai ficar 7 menos 7 vezes 0, que é igual a 7. Né? Ou seja, que é o ponto... É o ponto 0,7. Por que ele pulou de página aqui? Não sei. Muito bem. Agora, eu tenho as equações paramétricas, né? Como é que eu descubro a equação? Como é que eu passo passagem das equações paramétricas para a equação cartesiana? Então, o que a gente faz? Nesse caso aqui, é possível, já que é uma reta no plano, né, observar o seguinte, ó. Olha, tem essas duas equações aqui. Vamos copiar aqui de novo. Eu tenho x igual a 5t, e a segunda equação é y igual a 7 menos 7t. Então, a primeira equação, observa que eu posso isolar o t na primeira equação. Primeira equação, eu tenho que o t é igual a x sobre 5. É só isolar o t ali, vai ficar x dividido por 5. Tá? Aí eu substituo a segunda equação. Ficou tudo negrito aí, ficou bonito. Aqui. Vou copiar aqui a segunda equação. Só a segunda. Então, eu terei, no lugar do t, eu terei x dividido por 5, né? Ou seja, se eu tirar o mínimo múltiplo aqui, né, fica 5 vezes 7, 35, menos 7x, né, dividido por 5, certo? Então, né, se eu multiplicar por 5, eu terei aqui o 5y, 5 vezes y é igual a 35 menos 7 vezes x, né? Certo? Ou seja, eu posso escrever, né, como 7x mais 35, 7x mais 35, 7x mais 5y, desculpa, igual a 35, né? É a equação cartesiana da mesma reta. Quer ver, ó? Vamos olhar lá no GeoGebra. Se eu pegar a reta aqui, ó, que passa por esses dois pontos, ó, ele vai escrever lá, ó, 7x mais 5y igual a 35. Tá? Então, quando eu tenho, né, exatamente dois pontos, né, eu consigo descrever completamente a reta. O vetor diretor que a gente obteve lá, ó, qual era o vetor diretor? Era o vetor 5 menos 7, né? Ó, vamos botar o vetor aqui. Vetor 5 menos 7. Ó. Tá vendo aqui, ó? Dá para ver aqui, né? Que o vetor, exatamente, ele nos dá a direção da reta, certo? E como a gente já sabe, né, que passa por um ou por outro ponto, tá
completamente determinada, né, aquela reta que satisfaz as condições dadas. Então, a figura geométrica que a gente está vendo aí, né, ela é uma figura que corresponde àquela propriedade, aquelas propriedades definidas inicialmente, né? É a reta que passa pelos pontos A e B, pelo ponto 5, 0 e ponto 0, 7, né? Então, esta reta terá como vetor diretor o vetor V calculado ali, né? Então, a gente vê claramente, né, que todos os... se eu escolher qualquer ponto, vamos de novo fazer aquele experimento que a gente fez na outra aula, né? Se eu escolher qualquer ponto aqui, sobre a reta... Né? Se eu pegar o vetor C menos A, por exemplo, né, vamos pegar aqui o vetor C menos A, vamos chamar de U, né? C menos A. Vocês vejam que esse vetor é exatamente o vetor paralelo ao vetor V. Aí ele tem a mesma direção do vetor V. Tá? Qualquer par de pontos que eu escolher aqui sobre a reta, né, vai definir um vetor que é exatamente um vetor que vai ter a mesma direção do vetor V. Né? Por isso que o vetor V é chamado de vetor diretor da reta. A gente usa, né, geralmente, nas equações, por simplicidade, um vetor com coeficientes inteiros, né, que é mais fácil. Por isso que eu usei aqui, né, o vetor 5 menos 7. Então, até vou transferir essa figura para lá, né, para a gente deixar registrado. Então, tá aqui. Muito bem. Então, tá. Então, para isso servir como aquecimento, então aqui as equações paramétricas da reta no espaço, né? Agora tu vai ter, então, três equações paramétricas, uma equação para a coordenada x, outra para y e outra para z, né? E a lógica é a mesma, ela passa por um determinado ponto, né, e é paralela ao vetor ABC, que esse aqui é o vetor diretor da reta. Então, nestas equações também fica subentendido, né, que o parâmetro representado pela variável t, pela letra t, ele varia no conjunto dos números reais, ele vai de menos a mais infinito, e quando isso acontece, né, tu consegue obter todos os infinitos pontos que pertencem àquela reta, né? E também, aqui neste resumo, né, que eu estou fazendo uma pequena revisão aqui, é a equação, então, do plano, que passa por um determinado ponto. A equação geral do plano, que passa pelo ponto x0, y0, z0, né, e tem o vetor normal, ABC. Então, aqui, né, se usa a ideia de que os vetores definidos por pontos do plano serão todos eles perpendiculares, serão todos eles ortogonais ao vetor V. Então, o vetor V vai fazer 90 graus com os vetores que estão sobre o plano, né? Daí porque o produto escalar, né? Vejam que esta equação, né, ela equivale a dizer o seguinte, se eu pegar o produto escalar, né, o produto escalar do vetor ABC, vou pegar o pontinho lá do produto escalar, Z menos o ponto Z0. Opa, vou ter que começar com X, né? Não com Z. X menos X0. Vou colocar aqui que daí é mais rápido. Y menos Y0. E Z menos Z0. Então, este produto escalar, né, vale zero, ou seja, né, o vetor normal, o vetor V, o vetor ABC, ele é perpendicular aos vetores que têm coordenadas x menos x0, y menos y0 e z menos z0, né, que foi aquela figura que nós vimos ali na apresentação da aula anterior. Tá? Então, estas são as três equações que nós trabalhamos. Então, vamos dar uma olhada nos exercícios aqui indicados no livro, para a gente trabalhar um pouco estes conceitos aqui.
Lá na página 57. Então, quem quiser abrir o livro, ali no site, né, aqui no Moodle tem o link, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá ali, ó. Lá no texto, o primeiro link que aparece lá nos textos de apoio, né? Livro de álgebra linear, vocês vão entrar lá no site da minha biblioteca e aí abre lá na página 56. Estamos aqui. Tá? Então, vamos fazer aqui, vou escolher aqui um exercício. Bom, esse aqui, ó. Por exemplo, exercício 3, né? Vamos pegar aqui, ó. Exercício 3, esboce a reta cuja equação é dada. Vamos fazer aqui, exercício 3. Vou fazer aqui a redução aqui, que daí fica mais fácil. Opa. É bom quando a gente fica pendurado aqui. Então, aguardar aqui, pessoal. O que aconteceu aqui? Deu um tilt aqui. Que bom. Que beleza. Vou pegar o outro arquivo aqui. Quando não funciona um, a gente pega o outro. Então, eu vou pegar aqui, aí já vou seguir a numeração dos exercícios aqui. Então, exercício 3, né? Resolução, exercícios. 3. Né? Vamos lá, o que diz o número 3? Poxa vida, vai dizer que voltou lá para... Mas que beleza. 56. Vamos lá. Vou voltar para a página 56. Um pouquinho de paciência aí, pessoal. Tá. 56. Então, é que às vezes a numeração ali da bandeirinha não é a mesma do livro, né? Das páginas. Vamos voltar aqui. Tem mais uma. Tá, agora sim. Então, pede para esboçar a reta cuja equação vetorial. Por exemplo, vejam no exercício 3 aqui, vou ver se eu consigo aumentar a fonte aqui. Opa. Bom. Esboce a reta cuja equação vetorial é par xy igual a t vezes o vetor 2, 3. Então, vamos lá. Está escrito assim, né? O par xy é igual a t vezes o vetor 2, 3. Então, o que o autor quer dizer, né? Veja que, como ele deu apenas uma equação, na verdade, a gente tem que interpretar que ele está querendo dizer que tem duas equações representadas de forma simplificada. Né? Porque vejam que ele está dizendo que o x, né, é igual a 2 vezes t, né, e o y é igual a 3 vezes t, certo? Porque, vejam aqui, ó, é só eu pegar e
e usar a lógica aqui. Ó. O que significa t vezes o vetor 2, 3? Eu tenho que multiplicar o 2 pelo t e o 3 pelo t. Né? Então, igualando as coordenadas, eu concluo que o x é igual a 2t e o y é igual a 2t. Certo? Então, ó, lembra aquele negócio que a gente fez na outra aula? Né? Se eu inserir aqui uma tabela, ó, vou botar aqui rapidamente, ó, x, y, né, e o par xy. Opa. Tá? Então, esses... valores aqui, né, eu posso escolher, eu tenho liberdade, né, para escolher os valores do t. Então, por exemplo, eu vou escolher um valor para t aqui, sei lá, 1 e 2. Tá? Eu vou calcular o x, né? Então vai ficar 2 vezes 1, que é igual a 2, né? E o y é 3 vezes 1, que é igual a 3. Aí pergunta, mas onde é que escolheu o t? Bom, eu escolho porque eu posso escolher, né? Eu posso escolher t igual a 0, t igual a 1, t igual a 2, eu tenho liberdade para escolher qualquer valor para t. Então eu escolhi 1 e 2. Né? Então eu tenho lá, um dos pontos que pertencem a esta reta é o ponto 2, 3, né? E o outro ponto, que é obtido mediante a escolha, né, do t igual a 2, será 2 vezes 2 igual a 4 e 3 vezes 2 igual a 6, né, que será o ponto 4, 6. Tá? Então, observa, eu não preciso mais nenhum ponto. Ó. Eu vou excluir essa linha aqui, ó, porque basta 2 pontos. Tá? Eu tenho 2 pontos, ó, o ponto 2, 3 e o ponto 4, 6. Ó. Então, eu vou lá. Agora eu já posso apagar tudo aqui, né? Porque essa figura eu já salvei lá. Ó. O ponto 2, 3 e o ponto 4, 6. Então, agora eu posso inserir a reta, né, que passa por esses 2 pontos. Ó. Eu posso desenhar aqui essa reta. Né, tá ali a reta. Inclusive, o Octave escreve para nós a equação cartesiana, menos 3x mais 2y igual a 0. Né? Então, tá ali. Né? Tá ali o desenho, né, na reta. Eu posso passar para lá. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí sobre essa solução? Sim, tranquilo, senhor. Hã? Alguma pergunta? Tranquilo, senhor, tá tudo tranquilo. Tá tranquilo? Tá, deixa eu só, depois eu ajeito aqui. Beleza. Então tá. Então esse foi. Vamos olhar lá. Nosso livro. Bom, o outro exercício é semelhante, né? Não vou fazer também. Por exemplo, pede para no exercício 5 e 6, equações vetoriais e paramétricas da reta determinada pelos pontos dados. Tá? Eu vou trabalhar só com equações paramétricas. Tá? Então, eu vou fazer um exercício aqui, o item B, né, que é uma equação no espaço, então o 5 item B. 5 item B. Número 5, item B. Né? Então, são as equações paramétricas dados esses pontos aqui, os pontos 1, 1 e o ponto 0, 0, 0. Né? Então, vejam, o vetor diretor, né, que é um dos elementos que tu precisa
apresentar, né, na hora de equacionar a reta, vamos chamar aqui esse aqui de P, esse aqui de Q, né? Então, tu vai ter que calcular o vetor diretor, e a maneira mais simples de fazer isso é fazer a diferença entre as coordenadas dos pontos. E como um dos pontos é o ponto Q, que é a origem, né, do R3, é formado só por pontos por coordenadas iguais a zero, eu vou fazer P menos Q, porque daí vai ficar tudo positivo no final, né? Então, eu vou subtrair esse vetor, esse ponto, menos esse aqui, né, vai resultar o vetor 1, 1, 1. Tá? Então, eu tenho o vetor diretor, que é o próprio vetor 1, 1. Claro, né? Se a extremidade dele é o ponto 1, 1 e a origem dele é o ponto 0, 0, 0, né, é o próprio vetor 1, 1. Tá? Então, um dos pontos que eu vou escolher pertencente à reta é o ponto Q. Por quê? Porque ele é o ponto de coordenadas iguais a zero. Né? Isso facilita. Né? Então, lembrando lá, né, como é que eu escrevia, vamos ver se eu consigo recuperar a minha template lá. E acho que ela deu um tilt lá, não vou conseguir recuperar. Então, vamos ver se eu recupero aqui mesmo. Aqui, ó. As equações são essas três equações aqui. Vou deixar ali, vou substituir aqui, ó. Então, observa, esse aqui é o vetor diretor. Então, na notação, né, que a gente utiliza e que é geralmente a notação usada por todos os autores, né, as coordenadas do vetor diretor vão ser as coordenadas A, B e C. Elas vão comparecer nas equações paramétricas como sendo A, B e C. E esses valores x0, y0, z0, eles vão ser as coordenadas do ponto que pertence à reta. Vou escrever assim, ó, x0, y0, z0, só para economizar tempo aqui. Então, a gente vai substituir aqui, ó. Essas três coordenadas são iguais a zero. E os valores do A, do B e do C, 1, 1 e 1. Então, naturalmente, né, tu vai ter x igual a t, y igual a t e o z igual a t. Né? Certo? Então, né, simplificam-se as equações sobre a maneira, né, porque é bem fácil agora eu saber quais são os pontos, né, que pertencem a essa reta. Tá? Por exemplo, o ponto 1, 1, 1 eu sei que pertence à reta, né? O ponto 2, 2, 2, o ponto 3, 3, 3, como a própria origem, né, que é o 0, 0. Todas as coordenadas, né, serão iguais. Tá? Então, por exemplo, o ponto 4, 4, 4 pertence à R. Né? Certo? Mas o ponto, sei lá, qualquer ponto em que esse ponto aqui não pertence. Evidentemente que o ponto 1, 2, 1, né, não vai satisfazer aquelas equações, porque o x tem que ser igual a t e o y também tem que ser igual a t. Então, na verdade, o x, o y e o z têm que ser iguais. Né? E o ponto 1, 2, 1 não satisfaz esta condição. Então é isso. O que mais que pede lá? Tá? Eu só vou trabalhar com as equações paramétricas. Então, os demais itens aqui vocês podem fazer a partir deste exemplo resolvido. Né? O que mais aqui? Muito bem. Então, vou trabalhar o exercício 9 aqui, que é um exercício sobre plano, tá? Então, no exercício 9, pede uma equação, ponto normal do plano, que passa pelo ponto menos 1, menos 1, menos 1,
e tem o vetor normal 3, 2, 1. Exercício 9. Vamos ver então. Então, esse nome, equação ponto normal do plano, é uma equação, é um nome que se dá para aquela equação que a gente desenvolveu, né? Que tem vetor normal n igual 3, 2, 1, né, e passa pelo ponto menos 1, é isso que está dito lá, vamos ver, vamos conferir. Tá, eu estou resumindo o 9, o 10 é a mesma coisa, né? Então aqui, ó, vamos recuperar a equação ponto normal lá. Outra aula, então, se eu acho que é a equação, eu devo ter escrito ela em algum lugar, tá aqui, ó. Essa aqui. Então, a equação ponto normal é essa aqui, pessoal. Então, o que a gente tem? Né? Quais são os dados, né, do problema? Ó, o vetor normal está aqui. Então, eu sei que o A vale 3, o B vale 2 e o C vale 1. Tá? É isso que eu deduzo aqui. Né? O ponto que pertence ao plano é o ponto de coordenadas x, y, z, z0. Então, nesse caso aqui, é o ponto menos 1, menos 1, menos 1. Então, eu sei que o x0... Eu vou escrever na anotação simplificada aqui, tá, pessoal? x0 é igual a menos 1, y0 também é igual a menos 1, e z0 é igual a menos 1. Então, é simplesmente uma substituição. Eu pego aqui a equação. Então, eu terei, vou fazer aqui a substituição na equação, que vai ficar mais fácil. O A vale 3, né, que fica x menos 1. Né, o B vale 2, aqui fica y menos 1. E o C vale 1, e aqui é menos 1. Né, igual a 0. Muito bem. Então, eu posso apenas reescrever essa equação, mas como a equação é chamada de equação ponto normal, né, ela deve ser apresentada nesse formato aqui. Puxa vida. O Word está me traindo. Vou torcer para não cair a conexão aqui com o Word. Então, vai ficar... Eu vou recuperar aqui, ó. Então, a única coisa que eu posso fazer aqui é, digamos assim, simplificar um pouco a expressão aqui, ó. Vai ficar
x mais 1 aqui dentro desse parênteses, aqui vai ficar y mais 1, e aqui também. Como 1 é elemento neutro, esse 1 aqui eu posso deixar de escrever, certo? Esta equação é a resposta, tá? Essa equação aqui é a equação chamada de ponto normal. Por quê? Ela apresenta, melhor dizendo, o ponto que pertence ao plano, que é o ponto menos 1, né, que aparece dentro do parênteses aqui, porque como a forma geral é menos x0 dentro do parênteses, menos y0 e menos é zero, dá para identificar que é o ponto menos 1 e menos 1. E além disso, desta equação ponto normal, eu também consigo deduzir o vetor normal ao plano. 3, 2 e 1, que é o vetor normal lá, que foi apresentado lá no início, tá? Certo, pessoal? Ó, observação. Se fizermos as multiplicações e agruparmos os termos, vamos obter a equação geral do plano. Quer ver, ó? Ó. Vamos fazer aqui o desenvolvimento, então, das multiplicações. 3x mais 3, né? Mais 2y mais 2, mais z mais 1, igual a 0. Então, eu terei quanto aqui? Vamos só reescrever a equação. Aqui vai esse 3, eu agrupo com o 2 e com o 1, vai dar 6. Tá? E aí eu tenho, então, a equação geral do plano. Certo? Muito bem, vamos trabalhar com essa equação aqui. Quer que me dá aí, por favor, dois pontos diferentes que pertencem a esse plano aí. Por favor. Quem é que está aí assistindo? Então, achei um ponto de R e um ponto aqui de S. Quer que dá as coordenadas de um ponto aí que pertence ao plano? Vamos lá. -2, 0 e 0. -2, 0 e 0. Beleza. Tá. Obrigado. E outro ponto. Quer que dá aí uma sugestão de outro ponto que também pertence ao plano? -2, -1 e 2. Eu acho que é isso que eu pensei. -2, -1 e 2. Vamos fazer a verificação aí. 3 vezes -2 dá -6, né? Esse aqui. Esse aqui dá -6. 2 vezes -1 dá -2. Aí já tenho -8. Mais 2 mais 6 vai dar 0. Acho que pertence. Vamos fazer aqui só para a gente ter certeza. Aqui, -2. Opa. Esse aqui vai dar -6. Aqui vai dar -1, né? Aqui já tem -8. É isso aí. Beleza. E aqui a mesma coisa, né?
3 vezes menos 2. Esse aqui é até mais fácil, porque as demais coordenadas são iguais a 0. Menos 6 mais 6, realmente dá 0. Então tá. Então aqui, ó, eu vou pegar então, né, a partir desses vetores, eu vou chamar aquele ponto inicial lá de ponto P. Esse aqui a gente já sabia que está no plano, né? A gente já sabe também que pertence ao plano. Ok, Gabriel, vamos pegar vetores aqui. Vamos pegar um vetor, sei lá, o vetor S menos R. Tá? Então, vamos fazer aqui, ó, menos 2, menos 1 e 2. Menos o ponto, menos 2, 0, 0. Ó. Menos 2, menos 1, 2, menos 2, 0, 0. Então, vai dar menos 2 com menos 2 a 0, aqui na primeira coordenada. Menos 1 e 2. Né? Este vetor aqui, ó, né, ele é um vetor que pertence ao plano, porque ele é um vetor definido, né, por 2 pontos que estão no plano, então ele é um vetor que pertence ao plano. Portanto, ele vai ser ortogonal ao vetor N. Né? Portanto, esse vetor será ortogonal ao vetor N, que está dado lá, ó, aqui. Vetor normal ao plano. Isso que ele é chamado de vetor normal, né? É o termo que corresponde a esta propriedade. Ó. Como é que a gente verifica? Qual é a operação que a gente faz para verificar que o vetor U e o vetor N são vetores ortogonais? Quem é que responde aí para mim? Produto escalar? Produto escalar, muito bem. Para eu conferir, né, para eu comprovar que esses dois vetores são ortogonais, eu tenho que fazer o produto escalar, não importa a ordem, né, do vetor U pelo vetor N. Né? Então, o vetor U é o vetor 0, menos 1 e 2. Aí tu vai fazer o produto escalar, o pontinho tá ali, com o vetor 3, 2, 1. Tá? Então, olha só, lembrando, né, como é que faz o produto escalar? 0 vezes 3, mais menos 1 vezes 2, mais 2 vezes 1. Ó, vejam que dá 0, né? Menos 2 mais 2 dá 0. Tá? Então, isso realmente comprova que esses dois vetores são vetores ortogonais. Claro, então é por isso que eu falei para vocês, né, que essa é uma forma de descrever a superfície plana usando a ortogonalidade. Né? Então, tu fixa o vetor normal, né, e agora, lá no conjunto de pontos que tu chama de plano, né, que tem aquele vetor como vetor normal, qualquer vetor que tu escolher no plano, isto é, qualquer vetor definido por 2 pontos que satisfazem a equação do plano, este vetor será obrigatoriamente ortogonal ao vetor N. Quer ver? Ó? Vamos fazer um outro aqui, só para a gente... Vamos pegar o vetor W, digamos, sei lá, vamos pegar aqui P menos R. Né? Então, é o ponto menos 1, menos 1, que a gente já sabia lá pelo enunciado, né? Menos o R. O R é o vetor menos 2, 0, 0. É o ponto menos 2, 0, 0. Então vai ficar menos 1 mais 2, que vai dar 1, né? Menos 1 e menos 1. Né? Então esse é o vetor definido por esses 2 pontos. Né? Então, de novo, né, esse vetor será também ortogonal
vetor W será também, ele é, né, ortogonal ao vetor normal N. Então, faço aqui. Opa. Vamos fazer aqui, ó, daí eu copio, que é mais rápido. Então é importante a gente enxergar esta propriedade, né, porque a gente começa a enxergar aqui, é uma maneira bem prática, digamos assim, né, de eu descrever o que a gente chama de plano. E como eu disse para vocês, né, essa é uma abstração, porque evidentemente que, diferente das superfícies que a gente encontra que no dia a dia, né, as quais a gente chama de plano, como a tampa de uma mesa, né, o piso da sala, né, o plano como um conjunto de pontos dentro da teoria matemática é um conjunto ilimitado, né? Então eu posso escolher aí vetores com coordenadas tão grandes quanto eu quiser, mas eu vou fazer a conta aqui, ó. 1 vezes 3 mais menos 1 vezes 2 mais menos 1 vezes 1, né? Então vai ficar 3 menos 2 menos 1, que realmente dá 0, né? Certo? Então isso é só uma confirmação, então, né, daquilo que a gente já havia falado, né? Tu já tem aqui a equação, né, então essa equação aqui é a equação geral do plano, né? Essa aqui é a equação ponto normal. Elas são equações do mesmo lugar geométrico, né? Certo? Nesta forma aqui, né, a gente enxerga somente as coordenadas do vetor normal, ó, 3, 2 e 1. Estão vendo? Ó? 3, 2 e 1 as coordenadas do vetor normal. E aqui, a gente, além das coordenadas do vetor normal, que são esses coeficientes aqui fora, né, dos parênteses, a gente sabe que menos 1, menos 1, menos 1 é um dos pontos que pertence ao plano, além daqueles outros que foram construídos ali nos exemplos. Tá? Então, é uma maneira bem interessante, né, da gente enxergar, então, a superfície plana. Vamos lá, então, para os exercícios. Então, o exercício 10 aqui é semelhante ao exercício 9, né? Então, vocês podem fazer. Ó, deixa eu pegar. Aqui é o exercício 15, né? Vocês têm 3 pontos, ó. Pede para encontrar uma equação geral, né, do plano que passa por esses 3 pontos, né? Certo? Então aqui, deixa eu fazer então esse exercício, ver se eu consigo capturar o 15 aqui. Tá, nós vamos trabalhar com a equação geral e equação ponto normal, tá? Pelos pontos, então vamos chamar aqui de P, né, o ponto 1, 2, 4, né? Ponto Q é 1, menos 1 e 6, e o ponto R, 1, 4, 8. Tá? Bom, então, assim, né, pessoal, a gente tem que procurar enxergar, né, a situação geométrica, né, conforme eu comentei com vocês. Por 3 pontos passa um único plano. Né? Isso é uma propriedade. Então, assim, eu pergunto a vocês. Vou fazer uma pergunta aqui, eu vou interromper o compartilhamento. Tá? Tem essa propriedade que até comentei com vocês, né, dos pés de um banquinho, né, que tem 3. Se um banquinho tiver 3 pés, ele não balança, né? Então eu pergunto a vocês:
qual é a condição, né, para que a gente sempre garanta que deve ser, qual é a condição que deve ser satisfeita pelos 3 pontos, né, de modo que a gente consiga garantir que existe um único plano que passa pelos 3 pontos. Pensa aí nas situações geométricas, né? Qual é em que condições esses 3 pontos devem estar para que sempre exista um único plano que passe pelos 3 pontos. Vamos ver. Podem chutar aí, podem falar o que vocês tiverem na telha. Que eles estejam no mesmo plano? Não. Por 3 pontos sempre passa um plano, tá? Por 3 pontos sempre passa um plano. A pergunta é, qual é a condição que eles devem satisfazer para que eles devem, qual é a posição que eles devem estar entre si para que pelos 3 pontos passe um único plano? Perpendiculares entre si? Os pontos? Não. Não necessariamente. Eles têm que estar na mesma altura? Também não. Também não. Porque, digamos, em relação, imagina assim, né? Vamos imaginar aqui um piso assim, né? Pode ter os pontos assim, inclinados, né? Ele vai ter um plano inclinado em relação, não impede. Pense assim, fiquem pensando em que qual é a condição, eu vou modificar um pouco a pergunta. Será que existe alguma posição dos pontos que tu vai ter infinitos pontos, infinitos planos passando por eles? Deixa eu ver aqui. Eu já retorno aqui. E aí, pessoal? Passou, não sei. Não sabe? Não, tudo bem. Então vamos pensar, vou ver se eu consigo modificar para ajudar um pouco vocês. Deixa eu pensar aqui. Bom, vocês estão vendo aqui a minha imagem aqui, ó, esse retângulo, essa borda amarela aqui, certo? Estão vendo? Sim. Então agora pensa assim, ó, que eu vou fazer de conta aqui que eu estou marcando esse pontinho aqui, ó, tá? Esse pontinho aqui, o pontinho aqui do meio e esse pontinho aqui, ó, certo? Marquei 3 pontos. Os 2 vértices aqui e o pontinho aqui do meio. Peraí, o senhor deveria estar mostrando tua tela? Não entendi. Estão vendo a minha imagem aqui, certo? Eu tô vendo só a tua cara mesmo. Isso. Mas, Mas não aparece a borda em amarelo aqui? pelo menos pra mim, não. Quando eu Não, falo... é a borda da câmera mesmo. A borda amarela que aparece em volta do... Quando eu falo, não aparece a borda amarela aqui para vocês? Ah, sim. Ah, tá, entendi. Parece ou não? Parece, né? Sim, ela fica só enquanto eu estou falando, depois ela desaparece. Por exemplo, agora tá a borda ali. Né? Se algum de vocês falar, aí a borda passa para vocês. Ok? Então tá, o Jefferson fez um movimento lá, o retângulo foi para lá.
Ó, então vamos fazer de conta aqui. Eu estou marcando 3 pontos aqui, ó. Tá? 1, 2, 3. Quantos planos passam por esses 3 pontos aqui? Acho que eu comecei a entender. Hã? Acho que eu comecei a entender, professor. Ah, e o que tu conclui? Deixa eu pensar. Que Pô. eles são ortogonais entre si? Posso ter interpretado errado. Não. O ponto, a relação de ortogonalidade é entre vetores, tá? A gente pode dizer que 2 vetores são ortogonais, mas pontos ortogonais a gente não tem esse conceito. Entendido. Tá? A relação de ortogonalidade, quando existe, é entre vetores. Mas pense assim, ó, 3 vetores, né, alinhados, tá? 3 pontos alinhados. 3 pontos alinhados. Quantos planos podem passar por 3 pontos alinhados? E aí? Difícil essa pergunta, hein? É difícil a pergunta? Tá, é que a gente está, né, nesse modelo aqui, mas ver se eu consigo... como é que eu poderia mostrar isso? Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos ver. Ó, estão vendo esse caderno aqui? Eu marquei 3 pontos aqui, estão vendo? Sim, Estão enxergando os 3 pontos ali? perfeitamente. Tá, beleza. Então, ó, vamos imaginar que o caderno aqui seja uma superfície plana, certo? Tá? Certo. Claro que aí a gente tem que imaginar que a superfície plana ela não tem volume, né, pessoal? É uma superfície sem volume. Ó, então, aqui nessa posição que está o caderno, ele representa um dos planos que contém esses 3 pontos, certo? Certo. Tá, agora eu vou virar o caderno assim, vou inclinar o caderno. Tá? Vocês concordam que é uma outra superfície plana? Sim. Mas essa superfície contém os 3 pontos, que eu só fiz uma rotação, assim, claro que aqui quando eu faço a mão, né, tem que imaginar que foi só uma rotação, eu não movimentei o caderno, só uma rotação no ângulo. Os 3 pontos continuam na mesma posição. Certo? Certo. Então, ao fim e ao cabo, como os 3 pontos eles estão alinhados, né, como eles são pontos que estão sobre uma mesma reta, existem infinitos planos que vão conter esses 3 pontos. Porque eles estão sobre uma reta. Imagina, né, se tu gira o plano, a reta continua ali, certo? Mas o plano se modifica. Ok? Então, qual é a condição que os pontos têm que satisfazer para que seja apenas um único ponto, um único plano que passe pelos 3 pontos? Que eles sejam na mesma reta? Eles não podem estar sobre uma mesma reta. Se eles estiverem sobre uma mesma reta, né, aí vai ter uma infinidade de planos que vai passar por eles, né? É por isso que, no caso do banquinho, né, pessoal,
um banquinho que tem 3 pés, né? Para que o banquinho fique em pé, os três pés não podem ser colineares. Se for colinear, o banquinho não fica em pé. É uma coisa óbvia, mas, enfim. É uma propriedade que se verifica experimentalmente e também teoricamente, né? Os 3 pontos, para que tu garanta, assim, ó, é só um único plano que passa pelos 3 pontos, então eles não podem ser, não podem pertencer a uma mesma reta, eles não podem ser colineares, como se diz, né? Eles não podem estar alinhados numa mesma reta, tá? É difícil, né, de formular essa questão assim, dessa forma aqui, porque a gente não Deixa eu tem... só ver se eu entendi isso. Então, tipo assim, ó, se eles tiverem todo mundo na mesma reta, eles têm infinitos planos. Se eles tiverem, tipo assim, ó, um ponto, os pontos não estiverem alinhados, eles têm um plano limitado para eles. Isso, que assim, vou ver se eu consigo representar aqui no meu caderno aqui, tá? Uhum. Ó. Então, Professor, oi. por que o senhor não tenta usar o GeoGebra, a calculadora 3D? Acho que dá para ter uma noção na calculadora 3D. Não, depois eu queria fazer isso, mas eu queria usar o recurso do caderno aqui para mostrar uma diferença, quer ver? Porque aqui no caso, essa parte superior aqui, vocês estão vendo 3 pontos colineares, certo? E aqui, ó, vocês estão vendo 3 pontos não colineares, tá certo? Esses 3 pontos que estão vendo aí destacados. Sim, Vocês sim. conseguem enxergar aí para vocês? Uhum. Tá, então, esses 3 pontos que a gente está vendo aí nessa figura, por eles passa um único plano, que você observa aqui está o caderno, tá? Se eu fizer qualquer movimento de rotação, ó, claro que aí o ponto acompanha, né? Mas se eu fizer a rotação, a superfície plana vai deixar de pegar algum ponto. Vocês concordam com isso, né? Que aqui eu não posso fazer porque é uma experiência que, claro que na hora que eu girar o caderno, o ponto vai junto, mas, né, teoricamente ele ficaria aqui na frente do caderno, tá certo? Então, por 3 pontos não colineares, como essa figura que a gente está vendo aqui, vai passar um único plano. Enquanto por esse conjunto de pontos, que é um conjunto de pontos colineares, aí vão passar infinitos pontos. Tá? Por que eu pensei em fazer isso aqui? Quer ver? No GeoGebra, no 3D, eu até consegui abrir uma conta lá, sabe? Consegui cadastrar uma conta, agora eu consigo gravar. Se vocês quiserem se inscrever no GeoGebra 3D, vocês podem abrir uma conta com... Basta botar o nome de usuário lá e ele pede alguns dados, tá? Qual é a vantagem, né, de vocês serem usuários cadastrados aí? Que se vocês quiserem fazer um gráfico no 3D e transportar, né, aí vocês conseguem tendo uma conta. Se vocês não tiverem conta, vocês não vão conseguir transportar o gráfico do 3D para um trabalho, por exemplo. Tá? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer. Sim, entendi. Tá. Então, vamos ver se a gente consegue, então, colocar esses pontos aqui para ver se a gente enxerga. Vamos ver. Ó, é o ponto 1, 2, 4. Vamos ver. É ponto. P igual a 1, 2, 4. Tá. Depois qual é o outro ponto? 1 menos 1, 6. 1 menos 1, 6. E o outro ponto, 1, 4, 8. Aí botou um outro nome, né? Um, 4, 8. Tá. O que aconteceu aqui? Por que ele sumiu?
ponto. Acho que a terceira coordenada é muito elevada, né? Vou botar aqui 2 aqui, que daí acho que vai conseguir representar. Ó. Então vejam que aqui, é por isso que eu disse para vocês, eu já tinha meio que testado isso aqui. Tem certas posições que a gente não enxerga aqui, ó, mas dá para mas não fica muito claro aqui. A gente vai ter que mexer um pouquinho no ponto P, eu acho, para ficar bem claro que eles não são colineares. Vamos ver, botar. Não é muito fácil de ver, né? Se vocês tivessem que apostar aqui que eles são colineares ou não, vocês diriam que eles não são colineares, esses pontos aí? É meio difícil, né? Vamos botar aqui, sei lá, vou botar aqui 5 aqui, vamos ver a coisa. Acho que vai ficar melhor. Agora ficou um pouco melhor. Aparentemente eles não são colineares, né? Mas tudo depende do ângulo de visão, é isso? Tudo depende do ângulo de visão. Exatamente. Então, mas tudo bem. Então, como é que vocês fazem o teste, né, para ver se eles não são colineares? Qual é o teste que vai definir se eles são ou não colineares, tá? Se vocês calcularem o determinante formado pelos 3 pontos e der 0, é porque eles são colineares. Tá? Mas não sei se vale a pena fazer isso, tá? Mas enfim, é um teste que vocês podem utilizar se quiserem. Então vamos fazer o seguinte. O senhor pode repetir que eu não entendi, assim, para ver se... Sim. São... Sim, o teste do determinante. Tu forma o determinante com esses 3 vetores aqui, tá? O 1, 2, 4. Bota assim a coluna, né? 1, 2, 4, 1 menos 1, 5 e 1, 4, 2, certo? Determinante 3 por 3. Aí calcula esse determinante, tá? Se der 0, é porque os pontos são colineares. Entendi. Obrigado, professor. Tá? Mas vamos fazer o seguinte, pessoal. Já são quase 7 horas, eu tenho que interromper aqui. A gente continua amanhã esse exemplo, então eu concluo o cálculo, a gente faz essa verificação, né? Se os 3 pontos são colineares ou não, mas foi bom aí o tempo, né, que vocês ficaram pensando, porque é importante tentar enxergar, né, esses problemas, porque no espaço é mais difícil a gente enxergar do que no plano, né? Vocês viram ali que mesmo com o uso de GeoGebra não é muito fácil a gente ter certeza, né, de que realmente os pontos não são colineares. Então a gente tem que fazer algum testezinho, né? E alguns cálculos, então, a gente vai fazer amanhã, a gente vai verificar se eles são ou não colineares. Tá bom? Então, valeu a participação aí, até amanhã. Feito, senhor. Um abraço. Valeu, uma boa noite, tchau. Abraço, professor. Abraço, tchau. Até amanhã.